Ele estava fechando a loja quando duas crianças apareceram na porta, encharcadas pela chuva, tremendo de frio. Você ficaria com uma de nós? Perguntou a mais velha, segurando a mão da irmãzinha. Ele olhou para trás e viu um carro se afastando, desaparecendo na escuridão. Quase chamou a polícia, até ouvir o que aquelas meninas tinham a dizer sobre quem realmente eram e o que guardavam naquela mochila velha que carregavam. E quando a verdade veio à tona, sua vida nunca mais foi a mesma. Carlos Eduardo Monteiro tinha 47 anos de uma vida construída por tijolo. Sua papelaria na Penha, zona leste de São Paulo, não era grande coisa para os padrões de quem sonha com impérios, mas para ele era tudo o que possuía de concreto no mundo. As prateleiras abarrotadas de cadernos, canetas e materiais escolares contavam a história de 2 décadas servindo a comunidade, conhecendo cada criança pelo nome, lembrando quais cores de canetinha cada uma preferia, qual marca de borracha não borravam o papel. Era uma quinta-feira comum, dessas que terminam com o corpo cansado e a alma tranquila pelo dever cumprido. A chuva começara por volta das 8 da noite. Primeiro tímida, depois violenta, transformando as ruas em rios revoltos que carregavam lixo, folhas e os sonhos molhados de quem precisava atravessar a cidade para chegar às 10 da noite. Carlos desligou as luzes do interior da loja, conferiu o caixa pela terceira vez, um hábito que sua mãe lhe ensinara décadas atrás, e caminhou até a porta de aço que protegia seu pequeno reino. O barulho da chuva na marquise era ensurdecedor. Ele girou a chave na fechadura, abaixou a porta pesada até a metade, quando viu as duas figuras pequenas paradas na calçada, imóveis como estátuas, completamente ensopadas. Parou na mesma hora. Tinha algo de errado naquela cena, algo que seu instinto de pai, mesmo que seus filhos já fossem crescidos e morassem longe, não conseguia ignorar. A menina mais velha deu um passo à frente. A água escorria pelo rosto dela de forma que Carlos não conseguia distinguir se eram lágrimas ou apenas chuva. Ela limpou os olhos com as costas da mão trêmula e perguntou com uma voz que tentava ser firme, mas rachava de medo: "O senhor ficaria com uma de nós? Só uma, por favor. A senhora que estava no carro diz que ninguém vai querer as duas." O mundo de Carlos parou naquele segundo. Ele sentiu o sangue gelar nas veias, o coração disparar descompassado dentro do peito. Seus olhos correram instintivamente para a rua e captaram as luzes traseiras de um sedã preto que virava a esquina, engolido pela cortina de água que caía do céu. Desapareceu, sumiu na noite como um fantasma que nunca existiu. Carlos ficou ali, com a mão ainda na porta meio abaixada, tentando processar o que acabara de ouvir. Uma criança pedindo para ser adotada, outra sendo oferecida como se fosse um objeto indesejado, em plena rua, sozinhas, naquele horário. "Entrem", ele disse, e a própria voz soou estranha aos seus ouvidos, rouca, carregada de uma emoção que não conseguia nomear. Levantou a porta novamente e acendeu as luzes. As meninas entraram devagar, deixando poças de água no chão de cerâmica que Carlos havia limpado meia hora antes. Isso não importava agora. Nada importava além daquelas duas criaturas encharcadas, tremendo tanto que os dentes batiam audivelmente. Ele correu até o depósito nos fundos, pegou 2 toalhas velhas que usava para limpar prateleiras e entregou a elas. "Sequem-se. Vou fazer um chá." A menina mais velha aceitou a toalha, mas seus olhos nunca deixaram o rosto de Carlos, como se estivesse avaliando se podia confiar nele, se ele era uma ameaça ou uma salvação. A pequena apenas abraçou a toalha contra o corpo, ainda segurando com força desesperada uma mochila infantil desgastada, rosa com estampa de unicórnios desbotados. Carlos ligou o aquecedor portátil que mantinha para as noites frias de inverno, encheu a chaleira elétrica e colocou água para ferver. Suas mãos tremiam. Ele precisava de respostas, mas não queria assustá-las ainda mais. Enquanto a água aquecia,
Carlos se sentou no banquinho atrás do balcão e observou melhor as duas meninas. Agora, sob a luz fluorescente da loja, viu detalhes que a escuridão e a chuva haviam escondido. As roupas, apesar de sujas e molhadas, eram de qualidade. A menina mais velha usava uma blusa de uma marca que Carlos reconhecia das vitrines de shopping, cara demais para seu bolso. A pequena tinha um casaco acolchoado que, mesmo encharcado, era claramente caro. Os cabelos castanhos de ambas estavam presos em rabos de cavalo desarrumados, mas bem cuidados. Não eram crianças de rua, não eram abandonadas por necessidade financeira. Havia algo muito mais sinistro acontecendo ali. Como vocês se chamam? Carlos perguntou com a voz mais suave que conseguiu encontrar. A menina mais velha engoliu em seco. Ana Beatriz, tenho 10 anos, ela é minha irmã Júlia, tem 6. E quem era aquela mulher no carro? Ana Beatriz baixou os olhos para o chão, os dedos apertando a toalha com força. Júlia começou a chorar novamente, um choro baixinho, sufocado, como se tivesse aprendido a não fazer barulho. Carlos sentiu o peito apertar de uma forma que não sentia há anos. Nossa madrasta. Ana Beatriz finalmente respondeu. E havia tanto veneno naquela palavra que Carlos estremeceu. Viviane Almeida Vasconcelos. O sobrenome ecoou na mente de Carlos. Almeida Vasconcelos. Ele tinha certeza de já ter ouvido aquilo antes, mas não conseguia se lembrar onde. A chaleira apitou. Ele preparou 2 copos de chá com muito açúcar. Sua avó sempre dizia que açúcar ajudava em casos de choque e entregou às meninas. Elas aceitaram e bebericaram em silêncio. Podem me contar o que aconteceu? Carlos perguntou, puxando outro banquinho e sentando na frente delas, mantendo distância para não as intimidar. Desde o começo, com calma. Ana Beatriz respirou fundo e então começou a falar. A história que saiu daquela boca de criança de 10 anos era de partir o coração. Ela contou que moravam em Alphaville, um condomínio de luxo, que o pai delas, Rodrigo Almeida Vasconcelos, era empresário do ramo de importação, dono de uma empresa grande, com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro, que a mãe biológica delas havia morrido no parto de Júlia, uma complicação que os médicos não conseguiram evitar. Rodrigo criou as 2 meninas sozinho por 4 anos, com a ajuda de babás e da avó paterna, que também falecera 2 anos atrás. Papai era muito bom com a gente, Ana Beatriz disse, e sua voz falhou pela primeira vez. Lágrimas começaram a descer por seu rosto, misturando-se com a água da chuva que ainda escorria de seus cabelos. Ele trabalhava muito, mas sempre tinha tempo para nós. Todo domingo era nosso dia. Cinema, parque, sorvete. Ele dizia que éramos as princesas dele, que faria qualquer coisa para nos proteger. Júlia soluçou mais alto ao ouvir a irmã falar do pai. Ana Beatriz segurou a mão dela com força. Há 1 ano e meio, continuou, papai conheceu a Viviane em uma festa de negócios. Ela era muito bonita, sempre arrumada, sempre sorrindo. No começo foi legal. Ela fingia que gostava da gente, trazia presentes, nos levava para tomar sorvete. Papai estava feliz de novo. Eles casaram rápido, 6 meses depois de se conhecerem. Fizeram uma festa enorme no clube. Carlos ouvia em silêncio, mas seu instinto já gritava que aquela história não teria final feliz. Depois do casamento, tudo mudou. Ana Beatriz prosseguiu, e seu tom ficou mais sombrio. Viviane parou de fingir. Começou a reclamar de tudo que a gente fazia. Dizia para o papai que éramos mal educadas, mimadas, que ele estragava a gente. Aos poucos, ele começou a brigar com a gente por coisas pequenas. Viviane estava sempre no ouvido dele, sempre reclamando. Ele ainda amava vocês? Carlos perguntou baixinho. Sim, Ana Beatriz respondeu sem hesitar. A gente via nos olhos dele, mas ele estava confuso. A Viviane era muito esperta. Nunca fazia nada na frente dele. Quando ele saía para trabalhar, ela gritava com a gente, trancava a gente no quarto, dizia que éramos um peso morto.
que ela só tinha casado com papai por causa do dinheiro dele, que quando ele morresse, ela ia mandar a gente embora. Carlos sentiu a raiva começar a ferver dentro dele. Aquele tipo de maldade calculada, direcionada a crianças, era de uma crueldade que ultrapassava sua compreensão. E então, Ana Beatriz continuou, a voz tremendo cada vez mais. Há 6 meses, papai teve um acidente de carro. Silêncio. O tipo de silêncio que carrega o peso de tragédias irreversíveis. Ele estava voltando de uma reunião em Santos. A polícia disse que os freios falharam numa descida. O carro bateu num poste. Papai morreu na hora. Júlia desabou em choro convulsivo. Ana Beatriz abraçou a irmã pequena, mas suas próprias lágrimas caíam sem controle. Carlos sentiu os próprios olhos arderem. Ele esperou que as meninas se acalmassem um pouco antes de perguntar. E depois que ele morreu? Ana Beatriz limpou o rosto com a manga da blusa molhada. Ficou ainda pior. A Viviane herdou tudo. A casa, a empresa, o dinheiro. O advogado do papai tentou explicar que tinha um seguro de vida para a gente, um fundo que o papai tinha criado. Mas a Viviane é esperta. Ela convenceu o juiz que ela é nossa tutora legal agora, que ela vai cuidar da gente. E ele acreditou. Ela é muito boa e ela cuida de vocês? Carlos perguntou, já sabendo a resposta pelo estado em que as meninas estavam. No começo ela fingia na frente dos outros. Tinha uma empregada que ficava com a gente, a dona Marlene. Ela era legal, mas a Viviane demitiu ela há 2 meses. Disse que não precisava mais. Desde então, ficamos sozinhas em casa o dia inteiro. Ela sai de manhã e volta tarde. Às vezes traz um homem, o namorado dela. A gente ouve ela rindo com ele, fazendo planos de como vai vender a empresa do papai, como vai viajar para a Europa. Vocês comem direito? Ana Beatriz balançou a cabeça negativamente. Ela deixa dinheiro para a gente pedir comida, mas é pouco. Às vezes, a gente passa fome. A Júlia está sempre com dor de barriga. Eu tentei falar com a diretora da escola, mas a Viviane me disse que se eu contasse alguma coisa para alguém, ela ia mandar a Júlia para longe, para um orfanato, e eu nunca mais ia ver minha irmã. Carlos cerrou os punhos. Aquela mulher era um monstro. E essa noite, ele perguntou, o que aconteceu para ela trazer vocês até aqui? Ana Beatriz olhou para a mochila rosa que Júlia ainda segurava. Eu encontrei uma coisa importante, e a Viviane descobriu. Coisa. A menina se levantou, pegou a mochila das mãos da irmã pequena e abriu com dedos trêmulos. De dentro, tirou uma pasta de documentos plastificada. Estendeu para Carlos. Isso. Carlos pegou a pasta e abriu. Dentro havia documentos, prints de conversas de celular, fotos. Ele começou a ler e sentiu o sangue gelar novamente nas veias. Eram conversas entre Viviane e um homem chamado Marcelo. Nas mensagens datadas de antes da morte de Rodrigo, eles discutiam abertamente sobre o acidente. Havia uma foto de um mecânico segurando ferramentas ao lado de um carro, o mesmo modelo que Rodrigo dirigia. Havia um recibo de pagamento de R$50 mil para esse mecânico, assinado por Viviane. E havia prints de conversas onde Viviane dizia, quando o idiota morrer, vou ser rica, essas pirralhas não vão ser problema. Vou mandar elas para longe e ficar com tudo. Carlos leu e releu os documentos 3 vezes, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Aquilo era prova de assassinato premeditado. Viviane Almeida Vasconcelos havia matado o próprio marido por dinheiro. Onde você encontrou isso? Carlos perguntou, a voz saindo estrangulada. No computador dela, Ana Beatriz respondeu. Ela deixou aberto uma noite, estava bêbada. Eu fingi que estava dormindo. Esperei ela sair do escritório e copiei tudo para um pendrive. Depois imprimi na escola, escondido. Guardei aqui na mochila da Júlia, porque eu sabia que a Viviane nunca olharia as coisas de criança. Você é muito esperta, Carlos disse, e havia admiração genuína em sua voz.
Uma criança de 10 anos tinha tido a presença de espírito de reunir provas contra uma assassina. Mas ela descobriu hoje à noite. Ana Beatriz continuou. Não sei como. Talvez tenha visto o histórico do computador ou a impressora da escola tenha deixado o registro. Ela chegou em casa furiosa, gritando, quebrando coisas. Disse que a gente tinha arruinado tudo, que agora ela ia ter que se livrar da gente também. Também? Carlos repetiu, sentindo um calafrio. Ela disse que ia fazer a gente desaparecer. Que ia dizer que a gente fugiu, que era incontrolável. Colocou a gente no carro, dirigiu para longe. A gente achou que ela ia matar a gente. Júlia voltou a soluçar. Ana Beatriz a abraçou com força. Mas então ela parou aqui, nessa rua. Mandou a gente sair do carro. Disse que cada uma ia para um lado, que ninguém ia querer as duas juntas, que a gente era um fardo. Disse para a gente pedir ajuda a estranhos, que com sorte alguém ficaria com uma de nós. E então foi embora. Carlos ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Aquela mulher não apenas havia assassinado o marido, ela havia maltratado as filhas dele por meses. E agora estava abandonando-as na rua, literalmente, para se livrar de testemunhas inconvenientes. Ele olhou para as duas meninas à sua frente. Ana Beatriz, 10 anos, carregando o peso de um segredo mortal e a responsabilidade de proteger a irmã pequena. Júlia, 6 anos, traumatizada demais para falar direito, segurando uma mochila de unicórnios como se fosse a única coisa no mundo que ainda fazia sentido. E Carlos Eduardo Monteiro, dono de uma papelaria na Penha, de repente se viu no meio de algo muito maior do que ele mesmo. Escutem, ele disse, escolhendo as palavras com cuidado. Vocês foram muito corajosas, muito espertas e fizeram a coisa certa guardando essas provas. Mas agora a gente precisa de ajuda, ajuda de verdade, de pessoas que sabem o que fazer nessas situações. Você vai chamar a polícia? Ana Beatriz perguntou, e havia medo na voz dela. A Viviane conhece policiais. Ela sempre fala que tem amigos em todo lugar. E se não acreditarem na gente? Carlos entendeu o medo dela. Uma mulher rica, bem relacionada, contra 2 crianças traumatizadas. Podia dar errado, mas ele tinha algo que ela não tinha. Provas. Vou chamar a polícia, sim, Carlos disse. Mas não qualquer policial. Vou ligar para um delegado que conheço. Um homem bom, que não se vende. E vou ligar também para um advogado amigo meu. A gente vai fazer isso direito. Vocês confiam em mim? As 2 meninas se entreolharam. Ana Beatriz apertou a mão de Júlia e então assentiu lentamente. A gente confia. Carlos pegou o telefone celular e primeiro ligou para Edilson, seu amigo de infância que agora era advogado criminalista. Explicou a situação rapidamente. Edilson, apesar da hora tardia, disse que estaria lá em 20 minutos. Depois ligou para delegado Henrique Borges, um homem íntegro, que Carlos conhecia dos tempos em que seus filhos estudavam na mesma escola. Henrique ouviu tudo e disse que estava a caminho com uma equipe de confiança. Enquanto esperavam, Carlos trancou as portas da papelaria e ficou com as meninas. Ofereceu biscoitos que tinha guardado, mais chá, cobertores que usava quando ficava trabalhando até tarde no inverno. As meninas comeram devagar, ainda tremendo, ainda assustadas, mas aos poucos relaxando um pouco na presença dele. Você tem filhos? Ana Beatriz perguntou de repente. Tenho 2, Carlos respondeu. Mas já estão grandes. O Marcelo tem 25, mora em Campinas. A Fernanda tem 22, está fazendo faculdade no interior. Você é um bom pai? Carlos pensou na pergunta. Eu tento. Nem sempre acerto. Mas amo meus filhos mais que qualquer coisa no mundo. E sei que o pai de vocês amava vocês do mesmo jeito. Ana Beatriz começou a chorar de novo, mas um choro diferente. Um choro de alívio. De finalmente ter alguém que validava sua dor, que reconhecia que o pai delas era bom, que elas não eram o problema. 23 minutos depois, Edilson chegou. Ele cumprimentou Carlos, se apresentou às meninas com gentileza e imediatamente começou a examinar os documentos. Seus olhos se arregalaram à medida que lia.
Meu Deus, ele murmurou. Isso é evidência de homicídio premeditado. Com esse material, a gente consegue não só prender essa mulher, como anular completamente a tutela e recuperar todos os bens que deveriam pertencer às meninas. 15 minutos depois, o delegado Henrique chegou com 2 detetives. Ele era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos, olhar firme, mas bondoso. Se ajoelhou na frente das meninas para ficar na altura delas. Olá, Ana Beatriz. Olá, Júlia. Meu nome é Henrique e estou aqui para garantir que vocês fiquem seguras. Podem confiar em mim, está bem? As meninas assentiram timidamente. Henrique ouviu toda a história novamente, dessa vez gravando em áudio com a permissão de Edilson. Examinou os documentos, fotografou cada página, cada mensagem, cada recibo. Sua expressão ficava mais sombria a cada folha. Isso é suficiente para um mandado de prisão imediato, ele disse para Edilson e Carlos. Vou encaminhar para o juiz de plantão agora. Com provas desse calibre, ela vai ser presa ainda hoje. E as meninas? Carlos perguntou. O que acontece com elas agora? Henrique suspirou. Normalmente iriam para um abrigo temporário enquanto a justiça decide sobre tutela. Mas ele olhou para as 2 crianças, depois para Carlos. Se você estiver disposto a ficar com elas temporariamente, como lar de acolhimento provisório, posso acelerar essa autorização. É irregular, mas dadas as circunstâncias extremas e considerando que você foi quem as acolheu e que há risco se elas forem para o sistema sem proteção especial, eu fico, Carlos disse sem hesitar. Pelo tempo que for necessário. Edilson colocou a mão no ombro do amigo. Você tem certeza? Isso pode levar semanas, meses até. Você tem estrutura? Carlos olhou para Ana Beatriz e Júlia. 2 crianças que haviam perdido tudo, que haviam sido traídas das piores formas possíveis, que agora o olhavam com esperança frágil nos olhos. Eu tenho um apartamento com 2 quartos. Meus filhos não moram mais comigo. Tenho um quarto de hóspedes que nunca uso. Tenho tempo, paciência e sei cozinhar. Não é perfeito, mas é seguro. É limpo. E é um lugar onde elas vão saber que são bem-vindas. Então vamos fazer assim. Henrique decidiu. Eu formalizo o acolhimento provisório, com a assistente social fazendo visitas regulares. Edilson cuida da parte legal da tutela definitiva. Presumo que há parentes que poderiam reivindicar. O pai tinha um irmão. Ana Beatriz disse baixinho. Tio Maurício mora em Brasília. Ele sempre foi legal com a gente, mas depois que a vovó morreu, ele e papai brigaram por causa de herança. Ele parou de visitar. Vou tentar localizar esse tio, Edilson disse. Ele pode ser uma opção para a tutela permanente. Mas por enquanto, Carlos cuida de vocês. Está bem? As meninas concordaram. Às 3 da madrugada, Viviane Almeida Vasconcelos foi presa em sua casa em Alphaville. Ela estava fazendo as malas para viajar para Miami no dia seguinte, provavelmente para fugir do país caso as meninas contassem algo para alguém. Encontraram mais evidências em seu computador, incluindo conversas recentes onde ela discutia resolver o problema das pirralhas de vez. O caso explodiu na mídia. A viúva bonita que havia assassinado o marido milionário e maltratado as enteadas virou manchete nacional. Jornalistas acamparam na porta da papelaria de Carlos, querendo entrevistá-lo. Ele recusou todas as entrevistas, protegendo as meninas da exposição. Edilson trabalhou incansavelmente. Descobriu que Maurício, o irmão de Rodrigo, de fato havia brigado com ele por causa da herança da mãe. Mas a briga era de natureza diferente. Rodrigo achava que a mãe tinha deixado tudo para Maurício e se sentiu injustiçado. Na verdade, a herança tinha sido dividida igualmente, mas Rodrigo nunca abriu o testamento direito para verificar. Um mal-entendido que custou uma relação fraterna. Quando Maurício soube da morte do irmão e de tudo que as sobrinhas haviam passado, ele pegou o primeiro voo de Brasília para São Paulo. Chegou com os olhos vermelhos de tanto chorar.
Carlos o recebeu na papelaria. Maurício era parecido com Rodrigo nas fotos que Ana Beatriz havia mostrado. Mesmos olhos castanhos, mesmo sorriso gentil, embora agora machucado pela dor. Eu não sabia, Maurício disse, abraçando as sobrinhas com desespero. Eu não sabia de nada. Se soubesse que meu irmão tinha morrido, que vocês estavam com aquela bruxa. Meu Deus, me perdoem. Eu deveria ter procurado saber. O senhor não sabia, Ana Beatriz disse, abraçando o tio. A Viviane escondeu de todo mundo. Ela não avisou ninguém da família. Maurício ficou em São Paulo por 2 semanas. Passou todos os dias com as meninas, conhecendo Carlos, entendendo o que elas haviam passado. Ele era solteiro, trabalhava como engenheiro em Brasília, tinha uma vida estável. Após conversas com Edilson, a assistente social, e principalmente com as próprias meninas, decidiram que a tutela seria dele. Mas quero que o senhor saiba, Maurício disse para Carlos na véspera de voltar para Brasília com as meninas, que o senhor salvou elas, não apenas fisicamente. O senhor devolveu a humanidade delas, a confiança. O senhor mostrou que ainda existem pessoas boas no mundo. Eu só fiz o certo, Carlos respondeu, os olhos marejados. Não, Maurício insistiu. O senhor fez muito mais que isso, e eu nunca vou esquecer, nunca. Antes de irem embora, Ana Beatriz e Júlia abraçaram Carlos por longos minutos. Obrigada por não fechar a porta, Ana Beatriz sussurrou. Obrigada por nos dar chá e cobertores, Júlia disse, falando de forma mais completa do que Carlos a havia ouvido falar até então. Vocês sempre terão um lugar aqui, Carlos disse. Sempre que precisarem, a porta está aberta. E ele cumpriu essa promessa. Nos meses seguintes, enquanto o julgamento de Viviane se desenrolava, ela foi condenada a 25 anos de prisão por homicídio qualificado, maus tratos e abandono de incapaz. Carlos manteve contato com Maurício e as meninas. Eles o visitavam uma vez por mês. Ana Beatriz mandava cartas contando como estava a escola. Júlia mandava desenhos. Mas a história não terminou ali. A experiência com Ana Beatriz e Júlia mudou Carlos profundamente. Ele começou a olhar ao redor de forma diferente. Começou a perceber quantas crianças em seu bairro precisavam de ajuda. Quantas passavam pela papelaria com uniformes rasgados, com fome nos olhos, com tristeza que nenhuma criança deveria carregar. 1 ano depois daquela noite chuvosa de quinta-feira, Carlos converteu metade de sua papelaria em um espaço de acolhimento infantil. Com a ajuda de Edilson, que trabalhou pro bono, criou uma ONG chamada Espaço Rodrigo, em homenagem ao pai das meninas. O espaço oferecia reforço escolar gratuito, lanches para crianças em situação de vulnerabilidade e um lugar seguro para ficarem após a escola enquanto os pais trabalhavam. Carlos usou todas as suas economias para reformar e equipar o lugar. Maurício, agradecido eternamente, fez uma doação generosa. A comunidade se mobilizou. A história de Carlos e das meninas havia tocado as pessoas. Voluntários apareceram. Professores aposentados ofereceram ajuda. Dona Mercedes da padaria começou a enviar pães todos os dias. O supermercado do seu João doava frutas e legumes. Ele contratou 2 professores aposentados para ajudar, uma psicóloga uma vez por semana e manteve a porta sempre aberta, literalmente. A porta da papelaria nunca mais foi completamente fechada enquanto houvesse uma criança lá dentro. 1 ano depois daquela noite chuvosa de quinta-feira, Carlos estava na inauguração oficial do Espaço Rodrigo Almeida Vasconcelos de Apoio à Infância. Maurício havia vindo de Brasília com as meninas. Ana Beatriz e Júlia cortaram a fita inaugural juntas, sorrindo de uma forma que Carlos não as via sorrir naquela primeira noite. Durante o discurso, Maurício chamou Carlos para ficar ao lado dele no pequeno palco montado na calçada em frente à papelaria reformada. Este homem, Maurício disse, a voz embargada de emoção,
Poderia ter fechado a porta. Poderia ter chamado a polícia e seguido com sua vida. Poderia ter se esquivado da responsabilidade. Mas ele não fez isso. Ele acolheu duas crianças que eram completamente estranhas para ele. Arriscou sua própria segurança para protegê-las. E ao fazer isso, não salvou apenas duas vidas. Ele salvou a memória do meu sobrinho, trouxe justiça para um crime horrível e me deu a família que eu achei que nunca teria. Carlos estava com os olhos marejados. Nunca havia se considerado um herói. Tinha apenas feito o que qualquer pessoa decente faria. Ou pelo menos era o que ele pensava. Ana Beatriz subiu no palco e pegou o microfone com a confiança de uma criança que estava aprendendo a se curar. Quando a gente estava naquela chuva, ela disse, sua voz firme e clara, a gente não tinha esperança. A gente achava que ninguém se importava, que a gente não valia nada, mas aí apareceu o tio Carlos. Ela havia começado a chamá-lo assim alguns meses atrás, e o coração dele se aquecia toda vez. Ele nos deu toalha, fez chá, escutou nossa história, acreditou na gente e não desistiu mesmo quando ficou perigoso. Júlia, agora com 7 anos e muito mais falante do que naquela primeira noite, completou. O tio Carlos ensinou a gente que família não é só quem tem o mesmo sangue. Família é quem fica quando está difícil, quem protege, quem ama de verdade. Houve aplausos de todas as pessoas reunidas. Vizinhos, professores, crianças do bairro, jornalistas que estavam cobrindo a história. Mais tarde, quando a multidão tinha dispersado e o sol começava a se pôr, Carlos estava sentado do lado de fora da papelaria com Edilson, tomando o café que Dona Mercedes havia trazido da padaria. Você mudou muita coisa, Carlão, Edilson disse, olhando para o espaço renovado onde crianças ainda brincavam enquanto seus pais vinham buscá-las. Eu não mudei nada, Carlos respondeu sinceramente. Apenas não fechei a porta. Às vezes, é só isso que o mundo precisa, Edilson rebateu com alguém que não fecha a porta. E era verdade. Carlos aprendera naquele último ano que os grandes atos de coragem muitas vezes começam com pequenas decisões. A decisão de ver, a decisão de ouvir, a decisão de se importar quando seria muito mais fácil virar as costas e seguir em frente. Ele pensou em quantas Anas e Júlias existiam pelo mundo, esperando que alguém não fechasse a porta. Quantas crianças precisavam apenas de uma pessoa que acreditasse nelas, que as protegesse, que dissesse, você importa, você merece segurança, você merece amor. 3 anos depois, o Espaço Rodrigo havia atendido mais de 200 crianças. Algumas precisavam apenas de ajuda com lição de casa, outras precisavam de roupa, comida, um lugar para ficar algumas horas. Algumas precisavam de alguém que escutasse suas histórias de abuso, abandono, medo. E Carlos estava ali para todas elas. Ana Beatriz, agora com 13 anos, disse que queria ser advogada quando crescesse, mas o tipo certo de advogada que ajuda pessoas, não que explora elas. Júlia queria ser professora. Ambas estavam indo bem na escola, fazendo terapia, se curando lentamente, mas consistentemente. Maurício havia se tornado muito mais que um tio para elas. Era pai no sentido mais verdadeiro da palavra. Ele visitava São Paulo com as meninas todo mês, sempre fazendo questão de passar na papelaria, de ver o trabalho que o fundo estava fazendo, de abraçar Carlos e dizer obrigado. Na manhã do aniversário de 4 anos do Espaço Rodrigo, Carlos acordou cedo, como sempre, abriu a papelaria às 6 da manhã, preparou o café que oferecia gratuitamente para quem entrasse. Às 7, já tinha 3 crianças fazendo lição de casa nas mesas. Às 8, 5. Às 9, a professora voluntária chegou para dar reforço escolar. Carlos olhou ao redor, para aquele espaço que havia se tornado muito mais que uma papelaria. Era um porto seguro, um lugar onde crianças sabiam que eram bem-vindas, que eram valorizadas, que eram amadas. E tudo tinha começado porque ele não fechou a porta. Naquela noite, 4 anos atrás, quando viu 2 meninas encharcadas na chuva, Carlos tinha uma escolha.
Podia ter abaixado a porta de aço, ligado para a polícia de longe, seguido para casa e esquecido. Ninguém o culparia. Eram tempos perigosos, as pessoas aprendiam a não se envolver. Mas ele fez diferente, e essa diferença salvou vidas. Trouxe justiça, criou família, transformou uma comunidade. Às vezes, Carlos ainda sonhava com aquela noite. Via as duas silhuetas pequenas paradas na chuva. Ouvia a voz de Ana Beatriz perguntando se ele ficaria com uma delas. Via os olhos desesperados de Júlia. Então se via abrindo a porta novamente, deixando a luz inundar a escuridão, oferecendo refúgio. E acordava com o coração aquecido, sabendo que tinha feito a única coisa que importava. Tinha aberto a porta quando o mundo precisava que alguém abrisse. Porque família não é quem te dá a vida. Família é quem faz sua vida valer a pena. Família é quem fica quando não sobra mais nada. Família é quem escolhe te amar, mesmo sem obrigação, mesmo sem recompensa, mesmo quando é difícil. E bondade, verdadeira bondade, não é algo que você faz quando é conveniente. É algo que você faz especialmente quando não é, quando custa algo, quando arrisca algo, quando exige coragem. Carlos Eduardo Monteiro, dono de uma pequena papelaria na Penha, havia aprendido isso da forma mais profunda possível. E a cada criança que entrava por aquela porta aberta, a cada sorriso que via, a cada problema que ajudava a resolver, ele se lembrava. Ele não tinha salvado apenas Ana Beatriz e Júlia naquela noite chuvosa de quinta-feira. Elas haviam salvado ele também. Mostraram a ele que sua vida tinha um propósito maior que vender cadernos e canetas, que ele podia fazer diferença, que pequenos atos de coragem reverberam de formas que nunca podemos prever, e que às vezes tudo que o mundo precisa é de alguém que não feche a porta.